Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa, e hoje nós vamos fazer um episódio muito especial, ou mais um episódio comemorativo para a gente celebrar o Dia das Mães. Hoje a gente vai conversar com uma mulher incrível, aliás, com duas mulheres incríveis. A gente vai conversar com a Lucila Costa e vamos conversar com a Roberta Ferrec. Fique com a gente e solta a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer o episódio mais legal do ano, que é o episódio que não tem nada a ver com ciência, né, Lu? A gente faz alguns episódios fora da nossa pauta do PBcast. E hoje a gente vai falar sobre o Dia das Mães, esse dia maravilhoso. Eu sempre, né, o PBcast tem a alegria de ter uma mãe super raiz, que é a Lucila. Vou aproveitar já de cara, antes de apresentar a nossa convidada, já dizer que eu tenho uma admiração da Lu como em todos os aspectos dela. Mas a melhor parte da Lu... Não vale fazer chorar no início, né? Não. Senão eu já vou começar borrada. É porque as poucas vezes que eu vou me atrever a dar a palavra aqui dentro, é dizer o tanto que a Lu é uma mãe maravilhosa. Entendeu? Se eu pudesse escolher uma outra mãe para mim, eu escolheria minha própria esposa. Então, assim, e talvez as pessoas precisam verbalizar isso mais com as suas esposas, com suas mães, né? Dizer o quanto que a gente ama as nossas mães e as mães dos nossos filhos. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos para o PBcast das Mães. E Lu, a Lu não entendeu nada quando eu chamei a Roberta, porque eu já tinha a Roberta na minha cabeça para chamar de convidada do Dia das Mães há muito tempo, e ninguém sabia. Tá? Então, a primeira falou, quem nós vamos convidar para o Dia das Mães? Eu falei, eu já sei, Lu, pode deixar que eu resolvo isso aqui. E eu convidei a Roberta Ferrec, eu aprendi o sobrenome dela agora. E eu fiquei muito feliz, Roberta, porque eu mandei uma mensagem para você e você de primeira aceitou, muito em cima da data. Muito obrigado, Roberta. Seja bem-vinda ao PBcast e se apresente, diga aí quem você é. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Roberta Ferrec, abrasileirando esse sobrenome que emprestei do meu marido. Eu sou escritora, eu tenho 2 livros publicados. O Mãe Perfeita não está mais se usando, e também o Tela com Cautela, que é um manual aí para os pais da era digital. Eu também eu faço cursos online, também para mães, eu sou bem monotemática. Lógico. Onde eu falo nesses cursos sobre maternidade, sobre desenvolvimento pessoal. Eu tenho 3 filhos e agora também sou acadêmica de psicologia. Recentemente eu falei assim, eles estão crescendo, eu tenho que achar uma outra coisa aqui para me ocupar. Estou precisando de mais estresse na minha vida. Já sei, a essa altura da minha vida eu vou fazer uma faculdade de psicologia, por que não? Não é verdade? Que legal. E recentemente nós voltamos ao Brasil, depois aí de muitos anos vivendo fora. Legal, Roberta. Lu, eu vou contar uma história para todo mundo aqui. Quem acompanha o PBcast há muito tempo vai saber dessa história, e a Roberta vai saber dessa história agora. Ano passado, a gente decidiu fazer um PBcast Dia dos Pais, e a gente teve um aceite do Marcos Pianges assim na mão, e que depois teve que ser cancelado, porque a data que a gente queria era a data que ele ia lançar o filme do Papai é Pop. Disse que nós vamos tentar ele de novo esse ano. E aí, a gente começou a ficar desesperado até de convidado. E eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e falei assim, pessoas, me ajudem a arrumar uma pessoa para o PBcast do Dia dos Pais. E o que o PBcast do Dia dos Pais tem a ver com o Dia das Mães? É que eu fiquei muito frustrado, Roberta, porque eu só recebia nome de mãe. Eu só recebia nome de mãe. E eu fiquei assim, irado. Eu falei, cacete, não tem um pai que presta nesse mundo para fazer um podcast no Dia dos Pais. Aí eu gravei um outro vídeo e falei, gente, vamos deixar claro. Eu quero um pai no Dia dos Pais e uma mãe no Dia das Mães, tá claro? E eu fiquei muito, muito bravo. Só, Roberta, que no dia seguinte, a ficha caiu. A ficha caiu. Porque eu percebi a dor de muitas mães solo, de muitas mães que estão cuidando dos seus filhos sozinhos. E aquilo me deu um baixo astral. E eu fui para o podcast com o Alexandre Coimbra Amaral, que é maravilhoso. Quem quiser ver, vai assim se emocionar. E eu fui diferente. Eu falei, eu achei que todo pai gostava de ficar perto dos filhos, de ajudar, de estar próximo, de ser pai de verdade, né? E tudo. E eu descobri que não. Então, assim, eu queria te contar esse pano de fundo para te dar a palavra e depois também dar a palavra para a Lu, para a gente começar a discutir sobre isso. Até na data comemorativa do Dia dos Pais, a gente precisa falar da figura da mãe.
Isso é uma coisa que me mudou para melhor. Eu sou uma pessoa melhor depois desse dia, mas mexeu demais comigo. Eu falei, eu sem querer falar muito de pai, eu queria falar sobre essa história para você abordar um pouquinho o que você acha desse momento, que você deve conhecer muito bem essa realidade, uma vez que você lida com mães o tempo todo. Infelizmente, é uma realidade. Está melhorando. Vocês não têm ideia de como que era 14 anos atrás, quando eu tive meu primeiro filho. Era muito, muito pior. Mas ainda é uma realidade. Eu acho que isso tem muito a ver com os papéis, né? Esse homem que ainda não conseguiu entender que ele tem que assumir aquela responsabilidade. Muitos deles ainda ficam com esse papel muito forte de filho, né? Tem uma relação ali com os pais muito, muito próxima, mas não consegue entender que agora a gente tem que cortar um pouquinho aquilo e assumir essa pequena família que eu agora estou formando, né? Então tem um aspecto cultural muito forte deste homem que não entendeu o papel mesmo, né? E aí a gente pode aprofundar. As famílias, então, são muito emaranhadas, então o sogro, a sogra e os pais, e aí todo mundo participa daquilo, né? E há 14 anos atrás, quando eu fui morar, aliás, há 13 anos atrás, quando eu fui morar fora do Brasil com os meus filhos, foi uma das primeiras coisas que eu percebi, que eu cheguei lá fora e falei, gente, quanto pai nesses parquinhos, o que está acontecendo, né? E aí chocante quando a gente mora fora, a gente percebe isso, né? Um envolvimento completamente diferente, né? E a gente pode colocar aí como pano de fundo dessa dinâmica onde a mãe e o pai não assumindo esse papel, que não é de ajudar, né? Mas que é de estar ali, sendo pai, fazendo tudo que tem que ser feito, enquanto adulto. A gente pode colocar esse pano de fundo, né? Essa situação onde há muita ajuda aqui no Brasil ainda, né? As famílias são muito envolvidas e a gente também tem ajuda contratada, né? Como isso não existe, não há nem comparação, não quer dizer que não há ajuda nenhuma, mas em geral não há muita ajuda lá fora. E o fato de não haver muita ajuda não deixa outra alternativa, senão quem é pai ter que ser pai. Não tem outra. Essa situação, né, essa dinâmica, onde você tem uma família que não tem os familiares muito próximos, ou eles estão próximos, mas eles mantêm uma certa distância, como todo gringo faz, né? Que tem ali um espaço entre essa nova família que se formou e a família dos pais, dos avós, dos sogros, né? E não tem essa ajuda que eu posso contratar, os pais precisam assumir aquilo. Isso tem muitas repercussões, gente. Não é só o envolvimento do pai, não. Tem a questão do envolvimento do pai, que agora tem que se envolver, porque não há outra solução. Mas também há uma simplicidade nessa maternidade e nessa paternidade, porque não há outra maneira. Não existe como existirem aniversários elaborados, né? Jantares elaborados, né? Casas arrumadas, né? Então, assim, tudo é mais simples. Por quê? Eu não me vejo na obrigação de fazer, porque, afinal de contas, veja, o ambiente, claro que vai modular o comportamento de todo mundo. Né? Claro. Se todo mundo faz isso, ou seja, se todo mundo me recebe com a casa desarrumada, se os jantares não são super elaborados, se o pai faz parte daquela relação tanto quanto a mãe, é o que todo mundo acaba fazendo. Né? Então, olha como interfere. Se a gente começar a tentar aprofundar a não participação desse pai, a gente tem, então, a questão dos papéis, dele assumir, pronto, eu saí da minha família, dos meus pais agora, essa aqui é a minha família. Essa aqui que eu tenho que assumir. Então, a gente pode trazer também como pano de fundo essa falta de ajuda, seja doméstica, ou seja, de famílias, que obrigam esse casal a assumir, a encarar de frente, e que traz, olha, que paradoxo, e que traz como resultado a simplicidade. Como que lá fora eu não tenho ajuda e é mais simples? Como? Porque os aniversários eu não preciso ficar ali gastando todo o dinheiro que eu não tenho, convidando gente que eu não gosto, né? Como que o fato de eu não ter toda essa rede de apoio lá fora me traz uma maternidade, uma paternidade mais simples. Porque aí entra outro fator, que é, e isso é muito cultural, eu também não preciso agradar
agradar todo mundo, que é uma coisa muito brasileira isso. É. É muito nosso, gente. É muito nosso. E eu não falo isso de um lugar de síndrome de vira-lata, não, porque eu sou apaixonada pelo Brasil, tanto que estou aqui de volta, e eu acho que nós somos, em muitos aspectos, muito melhores, mais divertidos, mais legais. Mas nós sabemos que temos essa dificuldade aí em dizer não, né? E que, como latinos, temos essa necessidade de agradar um pouco. Que o vizinho vai dizer, se eu não convidar, vai ficar chato. Se eu fizer uma festa só com 12 pessoas, o que vão dizer? Vão dizer que a gente está pobre, vão dizer que a gente não tem dinheiro. Tudo isso faz muito parte dessa cultura, não diria nem brasileira, eu diria latina. Latina. Caraca, Latina. que forte. Ô, Lu, tô lembrando aqui, né? Eu não contei para Roberta, ou talvez ela saiba, talvez não. A gente morou 5 anos na Austrália. A gente voltou, a gente fez Antes doutorado de ser fora. Uhum. Antes de ser pais, né? E a gente percebe, quando você foi falando isso aqui, foi passando filme na minha cabeça. Foi né? passando, exatamente, porque é engraçado, a gente morou na Austrália, a gente viveu muito isso que você está falando, mas também a gente foi abraçado com uma comunidade brasileira que estava se adaptando. Então, assim, teve vários momentos nossos, a gente foi recém-casado e a gente decidiu ter filhos mais tarde, até por causa do doutorado. Eram 2 pessoas fazendo doutorado, a gente não conseguia imaginar ter um filho ali no meio, a gente decidiu esperar. E por vários momentos a gente queria muito ter e ao mesmo tempo não ter, por conflitos de informação, de ver essa mistura cultural, de ter uma comunidade brasileira de uma forma tão protetora, tão querendo fazer tudo, e o Léo participando de muitas vezes reclamações paternas, de falar assim, você vai ver, aproveita agora para dormir, aproveita agora para isso, aproveita agora para aquilo. E muita cultura dos australianos de simplesmente exatamente isso. Quantas vezes fomos jantar na casa de australiano e eu e o Léo, a gente sai comentando assim, né? Você chega, tá o pai com o menino no braço, catando uma meia no chão com o pé, jogando para trás, e a mãe já fazendo comida com outra na cintura. E é tão gostoso ver isso. E por muito tempo, né, Léo, quando a gente voltou, a gente fez uma promessa assim, vamos tentar ser assim. Mas o sistema te convence a mudar. E você vai adaptando, porque você tem que adaptar. Não é que tem, né? É feio falar que tem, ninguém tem que ter nada. Mas sem querer se adapta, porque você se sente cobrada. E essa cobrança que vai fazendo talvez uma cascata de sentimentos, de culpa e de querer dar conta de tudo, né? E aí junta com mais uma característica, na minha visão, ter morado fora, dos latinos e latinas, a estética. Queremos estar sempre bonitas, de unhas feitas, cabelos escovados, e dar conta da maternidade, trabalho, e tudo aquilo, e casa, e tudo aquilo que se envolve. E fora do país, você não percebe essa cobrança tão forte assim, de uma cobrar da outra, de estar assim. E parece uma competição quando você volta, né? Foi a sensação que eu tive no Brasil, uma competição de quando você volta, de quem dá conta de tudo. Exatamente. E ninguém ganha nessa competição, Ninguém né? ganha. Porque é impossível. É impossível. Eu achei interessante do que você citou a questão da estética, porque eu tive um bebê, eu tive um parto aqui no Brasil. Aí a minha segunda filha nasceu em Singapura e o terceiro nasceu na Holanda. Olha, que o terceiro legal. nasceu na Holanda. Isso. E eu acho que cada parto é meio que a representação do país, assim, clichê. E aí, quando você falou da estética, eu lembrei muito que eu tinha acabado de ter meu primeiro filho no Brasil, uma cesariana e tal, e aí, sei lá quantos minutos tinham passado, bateram na porta perguntando se eu queria fazer um negócio da escova. Quer fazer a escova? E eu não sabia meu nome, eu tô assim, meu Deus, um ser humano nasceu, socorro, quem é essa, né? E eles querem fazer uma escova, sabe? Pra quê? Então, uma escova. E aí, em Singapura, foi muito um retrato de Singapura também, porque Singapura é uma ilha, um país pequenininho, né? E é todo ele esterilizado, sabe? Ele é todo perfeitinho, A gente esterilizado, muito antes Vocês foram lá? Vamos já uma fomos vez. lá. Então você sabe do que eu estou falando. Muito antes da gente atravessar uma pandemia, nós moramos lá muito antes de ter ocorrido a pandemia. E muito antes disso, tudo já era álcool gel, tudo já era máscara, tudo já era... Eu já tinha eu já tinha um filho em idade escolar, Lu, e quando ele chegava, era uma fila que eles faziam, e a funcionária media a febre de todo mundo, quem tivesse acima de 37 e pouquinho já ia para casa. Muito antes da gente falar em pandemia. E para a gente foi assim, meu Deus. E o meu parto lá
foi estéril, assim, foi tudo, sabe, tudo assim, ai meu Deus, não pode haver nenhum micróbio, nenhum contato humano. Então, tudo com álcool gel, tudo limpinho, parecia um hotel. A recepção do hospital era todo um hotel 5 estrelas. E aí, eu lembro bem que a minha bolsa estourou lá, bem na recepção, limpíssima. E eu lembro da cara das pessoas, ai meu Deus, que nojinho. Ah, meu Deus, sabe assim, porque era tudo tão limpo. Chegou a brasileira para botar a água toda ali na recepção. E da Holanda, olha só, gente, o retrato de cada país. Na Holanda, que é muito comum ainda a gente ter parto domiciliar, Isso. que é tudo muito natural. O meu parto também foi o retrato da Holanda. Porque quando eu estava ainda grávida, cheguei lá grávida, com 2 crianças e grávida desse tamanho na Holanda. E quando eu estava lá, eu falei assim, olha, eu não vou tomar anestesia nesse parto, não, porque eu tomei anestesia no parto em Singapura e me deu um barato muito esquisito. Eu comecei a ver, tipo, Jesus Cristo no teto, fiquei completamente alucinada. Eu virava para o meu médico e falava assim, doutor Lai, o senhor é um homem muito bonito. No meio do parto, eu elogio chamando o homem de bonito. O meu marido, você tá bem? Eu fiquei muito louca, não parecia, sabe assim? Então eu perdi meu parto. Não sei, me deu uma reação. Entendi. Depois cheguei a estudar um pouco a respeito, deu uma reação completamente maluca. E então, quando eu cheguei na Holanda, eu fui decidida, falei, não estou na Holanda, eu estou no país onde o povo senta lá na sala e o bebê nasce, então vou tomar negócio de droga. Eu quero estar no meu parto, né? Não quero ficar muito louca chamando o médico de bonito. Bom, e aí foi isso que eu fiz. E quando conversei com a midwife, né? A parteira, que eu queria fazer esse parto sem anestesia, eu fui conversar com eles, Lu, assim, com a midwife, a doula, tudo mais, como se eu estivesse fazendo uma coisa grandiosa. Gente, eu tomei uma decisão. Eu vou parir sem anestesia. E imaginava assim, aquelas pessoas falavam, muito bem, gente, olha, você consegue. E elas me olharam do tipo, Não that's tem what everyone anestesia. does. É isso que as pessoas fazem. O que você quer, um troféu? Eu imaginei, Você quer um troféu? ainda fala assim, e a decisão também não é sua, se precisar tomar a decisão. Não, eu acho que eles até me davam essa opção, mas eu esperava palmas. Eu esperava assim uma coisa, meu Deus. Mas aí eu fui entendendo por que não havia palmas. É porque o holandês. É o normal. Isso é uma coisa que é o normal. Eles têm uma tolerância à dor. Eu sempre falo que lá na Holanda foi onde eu aprendi que as criancinhas lá têm a tolerância a tudo, a chuva. 2 anos de idade, eles na bicicleta, um vento alucinante contra a cabeça deles, né? Voando, um tsunami, e eles ali sorrindo. Então, eu falei, não, então sofrer ou tolerar o desconforto é uma coisa muito holandesa. Então, o meu parto foi a representação dessa Holanda que tolera a dor. Que legal. Ô, Roberto, o que você mais vê que de marcante assim das diferenças de ser mãe fora e ser mãe aqui? De tudo que você experimentou de cultura diferente, porque é muito rica essa história. Eu não vou pedir para você enumerar todos os países que você morou, se você quiser dizer, pode dizer, mas o que marca e o que a gente pode aprender com essa galera para a gente ter uma maternidade mais suave aqui no Brasil? Então, puxa, eu vou ter que fazer uma coisa aqui, que é colocar tudo no mesmo cesto, né? E é claro que é muito diferente a experiência de maternidade em Singapura ou em Portugal. Então, os países onde eu morei, só para não ficar muito confuso, antes de ter filhos, eu morei na Inglaterra por 4 anos e meio. Ainda era solteira, ainda vendia o almoço para pagar o jantar, trabalhava em bar, restaurante. Então, eu vivi lá. Já comecei a observar algumas coisinhas, algumas diferenças, assim, que nem vocês devem ter observado na Austrália. O povo fala não na lata, ali não vou poder, começa às 5 e termina às 7, e não se atrase porque eu tenho que fazer tal coisa. Ali eu comecei, olha que povo que fala as coisas que eles pensam, que coisa esquisita. Então a Inglaterra me trouxe isso. Depois, eu conheci meu marido no avião. Olha. Gente, é muito clichê, né? Morou fora, conheceu o marido no avião. Conheci meu marido no avião. Ele é francês, mas ele fala português porque veio ao Brasil quando ainda era criança. Nos conhecemos no avião. Tivemos o nosso primeiro filho no Brasil.
E aí falamos, vamos fazer essa experiência, que nem vocês, assim, vamos fazer essa experiência agora com um bebezinho, vamos embora, tá? Vamos passar a morar lá fora com a criança. E a gente foi para Singapura. Em Singapura nasceu minha segunda filha, e depois a gente mudou para a Holanda por causa do trabalho dele, onde nasceu meu terceiro filho. Depois nós mudamos para o Texas, onde eu não tive mais filho, tem até que parar para pensar. Não tive mais filho. Onde eu não tive meu quarto filho. Não, a gente adotou um cachorro. Tá vendo? O Brasil. E aí, depois dos Estados Unidos, a gente foi a Portugal, depois para a Espanha, retornamos a Portugal e voltamos ao Brasil. Então, é claro que é sempre muito generalista uma resposta, né? O que é diferente lá fora e aqui, porque lá fora são muitos lá foras, e no Brasil são muitos Brasis também, né? Também. São muitos Brasis. Em geral, a primeira grande diferença seria essa da simplicidade. Eu acho que tudo é mais simples. Por quê? Por conta dessa falta de ajuda, então eu não posso complicar minha vida, porque eu não tenho quem segurar a barra, então não vou inventar moda. Né? Quantos aniversários eu não fui lá fora que era assim? 6? O número de convidados, 6. 6 crianças, né? Aí um cupcake para cada um, aí um parabéns e brincar. Não tem nada negócio de pula-pula, um bolo ou decoração. Já foi muito aniversário que estava a mãe ali quase de pijama, assim, ó, vamos lá, vamos fazer isso, vamos celebrar. Então, acho que a simplicidade em relação a tudo. A comida, a casa, né? Eu acho que eles são mais essencialistas. E, de modo geral, acho que são mais assertivos, e isso também simplifica a maternidade e a paternidade, porque você pode dizer, não posso. Não posso ir, gente, desculpa, meus filhos têm que dormir cedo. Não posso, né? Deixa para a próxima. Acho que essa assertividade, ela nos desescraviza, né? Porque você consegue, não vou fazer, você sabe qual é a tua prioridade e você fala não para todo o resto. Então, acho que essa é uma coisa... As crianças dormem muito mais. Isso também facilita a maternidade e a paternidade. Muito mais. Roberto, eu lembro de voltar na Austrália depois que a gente já tinha defendido o nosso doutorado. A gente foi jantar na casa de um dos meus orientadores de doutorado. As filhas deles já eram grandes. Uma já estava com 13 para 14 e uma com 10. A gente chegou no jantar, ele falou assim, que ele já sabe a fama dos brasileiros não chegar no horário. Aí ele falou, vocês podem chegar no horário para vocês conseguirem ver as meninas? A gente chegou, as meninas vieram na sala, ele falou assim, dá um beijo em cada um, fala um oi, falamos um oi rapidamente, jantamos assim, chegamos e jantamos porque as meninas tinham que jantar e dormir, e aí na hora que terminou, todo mundo já levantou, as crianças lavaram a louça com a mãe, a gente foi lá ajudar, lógico, deu 5 minutos, ele falou assim, olha, são 8 horas, eu vou pôr as crianças na cama, mas agora é a nossa hora de conversar. Agora a gente vai abrir um vinho e conversar. Mas espera que eu vou pôr as crianças na cama, e eram adolescentes. E eu falei para o cara do Léo assim, são 8 horas da noite. Não tem conversa, não tem problema você estar aqui. É a hora da minha filha ir para a cama e eu vou te deixar na sala, vou lá deitar com elas, né? Pôr cada uma na sua cama e sair. E foi tão natural que eu falei, Léo, é lindo, né? E a gente tenta fazer, mas aqui é tanto palpite que você acaba desistindo, né? Você falou da simplicidade. Então, quantas vezes a gente... Nossa, quando a minha filha nasceu, eu tentei fazer muita coisa semelhante. A gente mora em São Paulo e a nossa família é de Minas. A primeira vez que eu fui em Minas, eu olhei para todo mundo e falei assim, gente, a Belinha vai dormir tal hora. E eu vim para dar aula, que eu fui dar aula numa pós-graduação, eu falei assim, ela precisa estar na rotina para eu conseguir amanhã sair e dar a minha aula. No horário que eu entrei para o quarto para dormir, chegou a visita. E eu lembro do pessoal com raiva de mim na sala, mas tipo assim, por que ela está no quarto? A criança está chorando ainda, traz ela para a gente ver. Eu falei, mas ela está se acalmando para dormir. E eu lembro de caras tortas para mim, e tanto da minha família quanto do Léo, porque isso um dia aconteceu na família do Léo, e no outro dia na mesma coisa com a minha. E aí eu lembro da minha mãe claramente assim comigo. Qual diferença fez na sua vida ela ter ficado comigo? Eu falei, mãe, sabe qual a diferença que deu? Ela não dormiu à noite. E eu fiquei em claro com ela à noite enquanto a senhora descansava. E no outro dia eu dei aula de 8 às 5 da tarde.
Essa foi a diferença na minha vida e na minha filha. Mas como assim? Chegou um ponto. O segundo filho é o Léo, a gente nem tentou, né, Léo? O nosso segundo filho chegou a um ponto, eu falei assim, a gente também tem que fazer uma escolha, né? Ser rigorosos, e aqueles pais rigorosos que querem fazer o que a gente acha melhor para as crianças, ou a gente vai tentar se adaptar à comunidade que a gente vive, porque senão eu não sei o que é pior, enfrentar o sistema ou adaptar o sistema. O segundo a gente nem tentou. O segundo, chega a criança, na hora que foi embora, põe para dormir, sabe? Porque eu não vou ganhar essa guerra mais. Mas tem um preço, né, Lô? Tem um preço, né, Lô e Roberta? Porque o preço é sempre de quem foi embora não paga o preço, quem fica em casa paga, né? Então, assim, o dia seguinte, ou mesmo durante a noite, né, o ritmo, a alimentação no dia seguinte, tudo muda, né? Tudo muda. E o sono, é tão interessante você falar isso, Lu, porque é uma coisa muito cultural, de fato. Porque quando eu tive o primeiro filho, a minha sogra já faleceu, era francesa, ela me falou: a primeira coisa que você precisa saber, criança precisa dormir cedo. Pela criança, porque é saudável, criança que não dorme, ela não sabia, obviamente, toda a tecnicalidade de explicar isso, ela falava, criança que não dorme não cresce, e pelos pais, porque vocês vão precisar de tempo, para vocês dois, como casal. Foi o conselho da minha sogra. E daí, como a gente não passou por isso que vocês passaram, que é essa pressão do ambiente, né? Porque todo mundo faz. A gente não passou por isso. A gente chegou lá fora, todo mundo colocava cedo para dormir, né? Então, foi muito mais fácil, porque, de novo, é o ambiente modulando o comportamento. Então, para a gente, foi muito mais fácil. A gente chegou lá, era o que todo mundo fazia. Não tem obstáculo. Aqui você é que nem um videogame. Você vai tirando a sogra, a mãe, o tio, o vizinho. Como a gente passou lá a vida toda deles, esses hábitos já estão muito bem estabelecidos. Para eles começam é uma rotina que começa às 8 horas da noite, a gente vai ler, todo mundo vai ler, as luzes baixam, né? Porque aqui uma coisa que eu notei muito quando cheguei no Brasil é que, quanto à luz, não, Deus do céu, à noite, que a luz... televisão, luz da sala, uma coisa assim... Ai, meu filho não dorme, apaga a luz, mulher, tá muita luz aí, né? E lá fora aquela luz baixa, amarela, né? Caverninha. Então, eu sempre falo isso para as minhas seguidoras, você não precisa morar fora. Você vai comprar uma luz amarela, você vai, quando chegar um determinado horário, 6 horas, 7 horas, você vai tirar essa luz branca da sala, você vai começar a deixar no modo caverninha. Vai colocar luzinha, aquelas bem bonitinhas, botar na estante. As crianças vão se acostumando, começa a bocejar. Um abajurzinho no cantinho. É uma outra vida. Então, você não precisa ir lá para fora, você tem que baixar as luzes. E aí você precisa ter minimamente uma rotina, né? Então, aí, o que é a hora agora? De ler. Né? Aí, meu filho não quer ler. Então, você fala assim para ele. Luiz Alberto? Não, Luiz Alberto ninguém mais chama hoje em dia. Luiz Fernando, você quer ler ou você quer ir dormir agora? Quero ler. Foi assim que meus filhos se tornaram exímios leitores, porque a criança ela prefere qualquer coisa do que dormir. Então, ele sabe que do que dormir. Não, pelo amor de Deus, me manda secar a louça, não me manda dormir. Então, eles sabem, então eles preferem ler. Então, é aquela meia hora que você começa a bocejar, já está tudo mais apagadinho, né? São pequenos hábitos que eu aprendi lá fora. Eu tive essa sorte, né, Lu? Eu não passei por essa pressão que você passou. Quando nós viemos ao Brasil, é isso aí que você está falando. Chegava aqui, ai, eles dormem às 8h30? Gente, que judiação! Que judiação, estão crescendo, né? Negócio do ciclo circadiano. Então, tudo, né? Eles são pacientes, tudo isso tem uma ligação, né? Porque às vezes muita coisa que a gente vê aqui de problema de comportamento é sono. Claramente. Eu converso muito com mães que falam, mas não é 8 horas só que a criança tem que dormir? Ele já tem 4 anos. Não! Tem que dormir mais, né? Então, às vezes, o que eu acho que é essa combinação? Falta de informação do quanto uma criança precisa dormir. Isso está disponível aí nos sites. Só buscar no site de pediatria, né? American Sleep Association e aqui no Brasil também, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Aí, depois, não sabem o quão danoso vai ser para aquela criança não dormir. Porque, olha só, se eu for dar uma cerveja para o seu filho, você vai dizer, não, pelo amor, que tá louca? Você não vai dar cerveja para meu filho. Mas não dormir, tudo bem. Porque não sabe das consequências da privação de sono na infância.
E na Da adolescência. cerveja sabe, Da cerveja sabe. Eu sempre digo... Aí não é dá, que mas do você- sono não sabe, não dá. Lu, total. Eu sempre digo para as pessoas, não é que você tem dificuldade em dizer não. É que você não sabe a importância daquele não. Porque se eu te convidar, se eu falar para você, eu vou levar teu filho para nadar naquele lago, tem muito jacaré. Ah, mas não se preocupa que eu cuido, tá? É muito raro, morre o quê? 5 por ano, fica bem tranquilo. Você não vai ter problema nenhum em me dizer não. Você vai dizer não, você não vai levar meu filho para nadar lá, tá? Agora, quando eu digo outra coisa, eu vou dar, sei lá, a mãe não quer, tem muita mãe que tem um bebezinho que passa por essa questão da alimentação. Ela quer cuidar até uma certa idade, é direito dela. É direito dela, ela tem um bebê, ela não quer enfiar uma bala na boca do bebê, é direito da mãe. Os pais têm essa autonomia, dizer, não quero. Aí ia ficar chato, eu acabei dizendo sim, etc. Entende por quê? Se eu falasse do jacaré, era não na lata. Mas como é uma coisa que ela fica, eu não sei se é frescura minha ou se é um direito meu. Ela não sabe que é o direito dela botar o filho a hora que ela quiser para dormir. Entende? Mas eu entendo a pressão social, viu, Lu? Eu não estou falando isso dizendo que é Sim, fácil. claro. De jeito É nenhum. muito difícil. São muitas batalhas o dia inteiro de você tentar implementar coisas que a gente busca informações e quebrar paradigmas de pessoas, principalmente em país latino, igual você falou, que na qual a gente vive muito cercado da família e muitas das criações eu vejo aqui no Brasil muito é baseada em experiência, que a avó passou para a mãe, que a mãe passa para o filho, e de falas muito fortes, de falar assim, mas na sua época, ninguém morreu disso, mas na sua época. Então, assim, hoje, assim, eu brinco, a pandemia, então, essas frases ficou fortíssimas. Na sua época, eu falei, gente, na minha época, né, não tinha essa informação. Na minha época, vocês não sabiam disso. Eu que trabalho com ciência, eu acho que eu sou a chata do grupo da minha família, que toda hora eu fico com a minha tia assim. Aí elas me devolvem assim, mas você não teve uma infância feliz? Eu falo, tias, eu tive, agradeço, eu fui muito feliz. Mas hoje, nós, sobrinhos, estamos fazendo diferentes porque nós aprendemos algo diferente. A ciência evoluiu, a informação evoluiu, a gente não sabia, a gente achava que tinha que dar varinha láctea mesmo na mamadeira, né? Que tinha que colocar suplemento ali dentro, hoje a gente já sabe que não precisa. A gente já sabe, antes não sabia, ou se sabia, não era falado, porque as pessoas não tinham acesso à informação. E isso para qualquer coisa. Então, o que eu vejo que é o mais difícil hoje, o cultural, é quebrar essas falas uma vez, igual você falou. Como está todo mundo muito perto, as famílias estão muito unidas, que é bom por um lado, por outro, te tira a autonomia de implementar algo novo. E essa culpa de ficar assim, será que é frescura minha? Será que eu devo ceder? É verdade, eu estou aqui saudável, né? Não aconteceu nada comigo, o que custa ceder? E essas coisas vão aumentando, eu acho, na minha opinião, pressão, ansiedade, e vai gerando um desconforto, que você fica assim... Na minha opinião, muitas vezes gera sentimento de fracasso, de falar assim, poxa, eu aprendi, eu busquei informação, eu prometi tentar e fracassei, porque foi tanto palpite que eu não dei conta de enfrentar o sistema para implementar algo que eu queria, né? E muitas vezes eu vejo mães passando por isso diariamente, por situações totalmente diferentes. Isso é tão ruim, né? Como preço para nós, como mãe, tão pesado. Dá uma... Total, Lu, e dá um sentido de inadequação. Outro dia eu li uma coisa interessante. Inadequação é você fazer coisas que contrastam dos seus valores. Né? Então, você tem determinados valores e você age de uma maneira completamente diferente do que você acredita. Então, você fica o tempo todo com um incômodo que você não sabe explicar, mas é um incômodo e que ele fica ali, né? Eu acho assim, a gente precisa escolher as batalhas. Então, assim, nós não podemos ir para o outro extremo, onde essa família... Porque a família, ela ama aquela criança. A família quer o bem daquela criança. Os avós querem o bem daquela criança. Os sogros querem o bem. E eles são... É muito valoroso ter essas pessoas do lado. Acrescenta muita coisa, né? Até a dissonância. Minha mãe pensa assim, minha avó pensa assim. Tudo isso é muito rico, né, para a criança. Então, também a gente tem que escolher as batalhas. Não é para ir lá para o outro lado, onde agora nada pode, né? Porque vira uma batalha acontece muito isso. Vira agora um jogo de poder entre a mãe e, sei lá, a mãe dela ou a sogra, né? Então, qualquer coisa agora não pode. Tudo, porque agora eu estou tão chateada já de ter sido pisoteada no meu caminho de maternar, que agora não pode nada.
Então, assim, não. Porque eu vou dar esse presente. Da Disney? Da Disney, não. Todo mundo sabe o que a Disney representa na vida das crianças, né? Então, assim, a sogra comprou ali uma camiseta da Disney. Então, tem que escolher as batalhas. Foi bem intencionado o presente que ela deu para aquela criança, entende? Não, isso não pode. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é escolher as batalhas e pensar no inegociável. Para mim, por exemplo, é o sono. É inegociável. Legal. Então, aqui, desde que nós voltamos ao Brasil, vizinhança já sabe, os amigos já sabem. Não, e meus filhos são os únicos, tá? Os únicos. Então, assim, tem que ir dormir cedo. Não pode. E mesmo quando vai dormir na casa do outro, eu falo com a mãe. Olha, eu gostaria que tivesse a tal hora na cama. É possível? Elas já se acostumaram. No começo acharam estranho, deve ter falado mal de mim e tudo. Mas hoje, elas já se acostumaram com a minha sinceridade e sabem que eu não vou ficar falando mal por trás. O que é o que é. É assim, pode ser? Fica bom para você? Inclusive, muitas mães começaram, então, também a trazer aquilo para si, para casa delas, entende? Isso acontece. Então, pensar no inegociável, que pode ser para você coisas, sei lá, inegociável que coloquem filmes que não são adequados para a criança, ou, sabe, assim, você tem que pensar nisso e negociar todo o resto, senão vira uma batalha mesmo. E aí jogar, primeiro aceitar que aquilo é um direito seu, enquanto pai e mãe autônomos que são, vocês têm que ter autonomia, né? E então, a partir do momento que você acredita que aquilo não é frescura, você transmite para as pessoas da maneira mais assertiva possível. E negocia todo o resto. Não fica comprando toda a batalha. Que aí minha mãe não dá comidinha como eu quero que dê assim, ela dê. Sabe? Também, cuidado. Legal. É sempre o bom e velho caminho do meio, pensar nas suas batalhas. Isso é muito maravilhoso, você está falando, Roberta. Ô, Lu, sabe o que eu lembrei na hora que você estava falando aí? Eu preciso contar essa historinha. Quando a Belinha nasceu, a nossa filha tem 9 anos, Roberta. E a gente tem um laço muito, muito poderoso com a Austrália ainda. E uma pessoa maravilhosa, mãe, me mandou um e-mail. Ela mandou só para mim na época. E lá tem uma das frases mais poderosas que eu vi na minha vida. Eu vou falar primeiro em inglês, depois eu vou traduzir para quem não tem intimidade com o idioma. Ela falou assim: Léo, only listen to advice if you have asked for. Então, eu achei muito foda. Em outras palavras, ela falou, só escute o conselho se você tivesse pedido o conselho. Eu acho que eu e a Lu, a gente foi largando isso com o passar do tempo por dar um pouco de permissividade. Mas essa frase é muito poderosa. E aí eu me transformei em uma outra pessoa. A Lu direto fala assim comigo, nossa, Léo, o povo estava lá discutindo o movimento de vacina falando e você mudo. Eu falei, eu não dou conselho se a pessoa não me perguntar a minha opinião. Se ela perguntar a minha opinião enquanto cientista, ele vai ouvir o que ele não quer ouvir. Sobre astronomia, sobre homeopatia, sobre microfisioterapia, sobre todas as picaretagens que tem no mundo. Mas enquanto eu não for convidado para o baile, eu não entro. A Lu fala, mas sua cara, eu falei, não importa a minha cara. Eu não... Eu brinco, mas sua cara participou de todo o debate. Eu não, apesar de trabalhar na internet ou comunicação há muito tempo, eu não quero converter quem não quer ser convertido. Mas se você quiser, eu estou aqui para te ajudar. Então, assim, talvez meus 50 centavos aqui no podcast é falar, cara, cuidado com os conselhos que você anda ouvindo e para de ficar palpitando na porra da vida dos outros também. Porque é foda. As mães, aí de novo, muito as mães, são marretadas com informações que elas não querem ouvir. O tempo todo, inclusive a minha esposa. Palpita. Aí, de novo, eu também acho que é da cultura brasileira, essa porra de ficar dando palpite o tempo todo na vida dos outros. E aí você falou uma coisa que é, assim, crucial na maternidade e na paternidade contemporânea, que é esse excesso de informação, que aí gera uma briga com a família que ninguém deveria comprar, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Ali na internet há de um tudo sobre criação de filhos, né? Vou dar aqui um exemplo. O trauma, né? O trauma virou um conceito livre. Para mim, trauma é isto. Aí o outro, não, para mim, trauma é isso, né? Não existe conceitualização para cada. E disso decorre uma confusão onde tudo traumatiza, né? Então, às vezes, os profissionais ali na internet queiram falar sobre outras coisas que não trauma. Eles querem falar sobre... Claro que experiências na infância contam, as crenças que a gente carrega, né? Que a psicologia
cognitivo-comportamental se chama de crenças nucleares, né? Aquilo tudo que a gente foi formando de opinião sobre a gente, sobre o mundo. Claro que isso, mas não é trauma, não. Porque a palavra trauma, ela vende, gente, ela vende, ela engaja. Gente, porque nossa! Ela engaja, mas ela vende que ninguém quer traumatizar essa criança, né? E principalmente o mundo materno, Roberta, o trauma vende porque um trauma gera culpa de quem causou o trauma. E aí vende com força, né? Vende com força, porque essa mãe já está ocupada, esse pai já não passa muito tempo em casa, está todo mundo tentando compensar ali com, eu vou comprar, porque eu preciso compensar essa ausência. De repente alguém diz, além de tudo, você está traumatizando. Por quê? Porque não é assim que se pede para descer do sofá quando o Luiz Fernando sobe no sofá. Não é assim que se pede. O que aconteceu? Pegaram o trauma, né? Então, agora, essa palavra fortíssima, trauma, que para a psicologia é uma coisa específica, concreta, não é subjetivo, não. Para mim, aquilo me traumatizou, não é assim, não. Então, agora, pegaram esse trauma, que é essa coisa enorme que vende, né, Lu? Que amedronta, que causa culpa, né? Que aumenta o consumismo. E aí, agora, eu vou micromanage, né? Uma parentalidade de manejamento micro. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo você tem que pensar como é que você vai falar aquilo para a criança. Na hora de descer do sofá, não se fala, desce aí, gente, né? Que nem eu falo aqui em casa. Todo mundo, ninguém sobe, né? Que ninguém é doido, que eu sou meio bravo. Mas eu falo assim, gente, se tivesse alguém subindo no sofá, eu ia dizer, 1, 2, 3, para baixo do sofá, que isso? Que vocês vão começar a sentar numa canga agora? Que mamãe, eu já ia falar, usar com piada, né? Não, tem uma maneira específica de pedir isso. Tem uma maneira específica de pedir para colocar os sapatos. Tem uma maneira específica de você fazer, o tempo que você fica ali no quarto antes da criança dormir. São coisas pequeninas da rotina, que agora esses pais, principalmente a mãe, que a mãe ela está ali em frente, buscando informação, ela precisa pré-pensar, né? Fazer um plano do que ela vai dizer, porque senão vai o quê? Traumatizar a criança. É enlouquecedor. Entende? E isso é uma bola de neve, né? É enlouquecedor. Eu fico olhando uma mãe no puerpério. Essa mulher já está desesperada, cheia de hormônios, sozinha, pensando que raios eu vou fazer com a minha vida a partir de agora. E ela lê que a maneira como ela falou, porque ela não conversou na barriga, que isso vai trazer sequelas. Entende o que eu quero dizer? Então, isso é uma loucura. A gente precisa realmente... E o que isso tem a ver com a questão dos limites, do que é negociável? Você precisa fazer esse exercício enquanto mãe, enquanto pai, para realmente tirar os ruídos, tá? Tirar os ruídos e pensar no que importa. Eu sei que importa, né? Em termos de saúde, importa que, sei lá, meu filho faça esporte, que ele coma bem, né? Que ele durma bem, né? É importante que ele aprenda a ser gentil. Você tem que fazer uma listinha aí, porque senão é infinito. É infinito. E é infinito, Lu. Você não sente isso, Lu, também? O dia inteiro. Aí você escuta a prioridade de outro e fala assim, nossa, eu não tinha pensado sobre isso, isso é importante também. Aí você quer pôr na sua e na sua já não cabe mais nada. Aí você começa a largar valores que você achava importante. Aí depois de um mês você fala assim, por que eu deixei de fazer isso? Isso aqui para mim que é importante, não aquilo daquela pessoa. Que cada família é única, né? Mas é todo dia. Eu brinco assim, eu falo com o Léo, toda a gente sai para jantar com amigos, né? O assunto é só criança, né? Todo dia o Léo fala assim, foi legal? Eu falo, eu sempre volto com uma culpa. Ai, Léo, não tô fazendo isso. Ai, Léo, tá todo mundo fazendo isso. Aí, no meio do caminho, ele dá um torre em mim e fala assim, Lu, para, né? Aí eu falei, é verdade, né? Olha como eu fui convencida um jantar inteiro que eu sou péssima. E você vai, né? Você vai. Aí, tipo, se alguém te sacudir no meio do caminho e falar assim, não. É porque os meus valores são esses. E não esses. Essa listinha é de fulano. A minha listinha é outra. Porque na hora que você escuta, no momento, você se leva no assunto e se sente mal, mas você esquece que tem valores que a pessoa que narrou algo para você não aceita aqueles valores. E vice-versa. Cada um tem sua lista. Só que
eu acho que hoje, igual você falou assim, é tanta micro coisa assim que mas isso pode gerar isso, mas o excesso daquilo pode, a falta disso, e você fica assim, que caminho eu corro? Porque tudo gera trauma, tudo gera problema, e você não sabe o que correr, né? E além disso, tem a sua personalidade no meio, né? Que igual você fala, a forma de dizer, tem a mãe que só fala doce a vida inteira, tem uma mãe que fala alto igual eu. Aí eu fico pensando assim, né? Esses dias eu brinquei com a minha filha. A gente estava falando sobre isso, não sei o que ela falou. Eu falei, filha, não é gentil falar assim. Aí ela olhou para mim, eu falei, aí eu dei um exemplo da minha vida. Eu falei, filha, a mamãe fala gritando, porque a vovó fala gritando, a nossa família fala gritando. E não é porque a mamãe é grossa, não é porque a mamãe briga. Mas eu já sofri com isso. Foi engraçado, que foi a única forma que ela me escutou. Eu falei, teve um momento da minha vida que a única característica que eu ouvia de mim era que a Lucila brigona. Eu já era velha na faculdade. E isso me doeu num certo período. E eu falei com ela assim, a partir dali, a mamãe continua falando alto, mas a mamãe pensa muito no tom que ela vai falar para não passar uma impressão que eu não sou. E eu falei com ela, se você também tem a sua personalidade, eu falei com a minha filha, que é lista a personalidade dela, só toma cuidado, porque nos olhares dos outros pode não ser gentil. Então, só tenta, para não passar grosseria e tal. Mas como é louco o mundo, porque ela se comparando com a amiga que fala doce, comparando com a mãe que não grita, e tem tudo isso, né? As culpas e as personalidades que vão se misturando e seus valores. Puxa, verdade. No final das contas, eu acho que precisa parar para pensar o que você falou aí, né? O meu jeitão de falar. Você não está lá brigando, eu falo, você é isso, você é aquilo. Você não está, você só está falando, gente, o sapato! Bora! Eu não estou descendo, olhando os olhos, descendo na altura. Eu tenho 3 filhos. E assim, mesmo que eu tivesse menos, é uma loucura, né? Você está ali no dia a dia. Então, assim, isso trouxe 0 repercussão. Pelo contrário, meus filhos têm um senso de humor que eu acho que nasce um pouco desse caos que é a vida em si, né? Que é caótica mesmo. E a gente importou um pouco dessa coisa norte-americana, porque isso é uma outra questão, gente, eu vou deixar todo mundo confuso, mas é uma outra questão. A gente importa essas regras muito de outros países, né? Porque a gente disciplina não sei o quê, né? Isso não é uma coisa nossa. E aí a gente às vezes importa umas neuroses que não cabem aqui. Entende o que eu quero dizer? E ao mesmo tempo a gente deixa de aplicar coisas que as crianças brasileiras precisam. Os norte-americanos que nos vendem muito da literatura e tal, as crianças lá, em geral, são muito autônomas já. Já fazem, colocam o sapato desde que nasceu, põe o negócio ali. A minha filha, com 18 meses, na Holanda, aprendeu uma técnica de jogar a jaqueta no chão, botar os 2 braços e virar a jaqueta para não precisar dos pais para colocar a jaqueta. 18 meses, eu tenho um vídeo dela fazendo. Já existe uma autonomia. Por que existe essa autonomia? Porque não tem outro jeito. Porque não há essa ajuda. Entende como está tudo entrelaçado? Não há esse colchão de ajuda, essa rede, né? Então, os meus filhos se acostumaram com essa linguagem também, porque, gente, coloca no papel. É matemática. Como é que eu ia descer na altura dos olhos? Meu filho, eu agora preciso que você coloque o sapato. Olhe para a mamãe. É muito importante agora que você coloque o sapatinho. Isso é uma... Entende? Aí a pessoa não faz isso e se sente culpada depois, como você falou. Ela fala, tinha uma prioridade aqui que eu tinha que falar olhando no olho e não falei. A gente precisa... Qual é a repercussão disso a longo prazo? 0. Puta merda, isso é muito bom que você está falando, Roberto. Isso é muito bom que você está falando. Eu estou aqui, esse negócio de combinar amor, afeto e ter regras claras dentro de casa e cumprir compromisso é uma linha tão tênue, tão difícil. Claro que a gente é contra uma comunicação violenta, ríspida, claro. Mas ao mesmo totalmente tempo... diferente. É totalmente diferente, né? Sabe o que já aconteceu na minha casa várias vezes? As pessoas vão... A Lu, toda vez que ela conta um fato real da nossa vida familiar, ela não consegue dormir de tanto comentário que ela tem no Instagram dela. Fala, nossa, Lu, é assim? Porque eles acham que a nossa vida é assim. 2 cientistas bem-sucedidos que trabalham com a internet, que têm 2 filhos lindos, que são mesmo, e que a família é linda, parece propaganda de margarina, né? E eu várias vezes já falei com a Lu falou assim, nossa, Léo, eu fiz isso, assim, hoje eu respondi a Bela assim, assado. A minha frase aqui em casa é toda hora assim, Lu, não me peça perdão quando você agiu de forma correta. Você fez o que você tinha que fazer,
tinha uma coisa errada acontecendo e você agiu. Eu vejo que não resolve totalmente a culpa. E eu já fiz também. Teve uma vez, falei, Lu, uma vez aconteceu um caso caótico. Eu tive uma reação estereotipada, não violenta, mas quase lá, e que eu fiquei arrasado. Eu falei, cara, puta merda, não devia ter feito desse jeito e tal. Aí a primeira coisa que eu liguei foi pra Lu. Entendeu? Eu falei, Lu, aconteceu isso, eu fiz isso, e eu errei a mão e tal. Ela falou, que bom que você aprendeu que você errou a mão. Tá corrigida, a Bela tá bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem, Lu, acabou. Então, assim, eu acho muito legal esse vídeo do olhar na altura dos olhos, que eu falo assim, vejo uma criança fazendo birra no shopping center, olha como o papai atuou, um negócio totalmente filmado, com filmmaker lá, né? Aí eu falo, realmente é lindo, você não consegue tirar o olho. Eu falei, caralho, eu nunca consegui fazer desse jeito. Esse cara é um gênio. E isso causa culpabilidade pra cacete do lado de médicos. E é engraçado. Claro que com umas crianças funciona, mas com outras não. Quem quer mãe de mais de um sabe. Todas as técnicas que eu usei com a Bela, 0 pro Pedrinho. As do Pedro, eu falo com ela, eu tô aprendendo a ser mãe de novo, porque tudo que eu sabia e deu certo não funciona com o Pedrinho. Ele me testa, aí eu falei assim, não é que ele me testa, é porque, tadinho, ele tem um jeito especial dele, eu tenho que encontrar a forma de comunicação entre nós dois, e a gente está se encontrando, e ela é diferente. Essa beleza, né? Que ela é diferente, que bom que ela é diferente. E muitas vezes eu acho, isso que você falou de ter dois, né? Às vezes eu leio coisas que me enviam, assim, porque eu procuro não ler, que me dá uma gastrite, fico com gastrite, porque eu fico pensando um post daquele chegando numa mulher puérpera, assim, e ela pensando, eu tô fazendo tudo errado, porque aí a gente sabe que tem repercussão negativa, porque essa mãe, agora, está catastrofizando, ela está pensando, tá vendo, vai dar tudo errado, ele vai crescer, vai ser uma pessoa horrível, que nunca vai arrumar um emprego, que é assim que o pensamento funciona, né? Cognitivamente, são as trevas, né? Os pensamentos são treva. Você começa, eu fiz isso, eu falei aquilo de manhã, certeza que eu arrasei a vida dele, certeza que eu acabei com a vida dele. Ele vai esquecer essa frase jamais. E isso a gente sabe que tem repercussão negativa, porque é esse pensamento que vai influenciar nas emoções e que vai influenciar nos comportamentos. O que essas novas regras da parentalidade fazem? Elas tiram essa mãe, esse pai da equação, como se eles fossem desprovidos de sentimento. Então, assim, eu vou culpar essa mãe loucamente, eu vou falar que tudo que ela está fazendo é errado e não vai acontecer nada. Ela vai surgir bela à noite e vai dizer boa noite a todos, meus filhos, muito obrigada. Isso não existe. Entende? Tiraram a comunicação. Mas é. A gente vai feito de sorte, que coisa, que loucura, que agora essa pessoa vai seguir aquilo, não vai ter tempo para si, não vai cuidar de si, vai ter que acordar 250 vezes à noite até que a criança tenha 7 anos, porque that's life, e aí não consegue fazer. E aí tem que estar plena no outro dia. Uhum. Se vira. Essa equação não fecha. Não fecha. Não fecha. Então é preciso rever essas regras que a gente está importando, e quanto mais apelativo, mais medo a audiência tem, mais ela sente culpa, mais ela acompanha aquele perfil. O perfil que coloca medo, os algoritmos começam a beneficiar aquele perfil, e aquele perfil se prende na narrativa, porque ele fala assim, é isso aqui que funciona, porque quando eu boto ali ela fazendo outra coisa feliz, eu não tenho o mesmo número de comentários. O que funciona para mim é apavorar essas pessoas, é alertar, ela deve falar para ela mesma, né? Estou só alertando, né? Só que, na verdade, o que ela está gerando é uma cascata de mães que ficam agora catastrofizando e aí brigando. Um parceiro às vezes tem um parceiro super participativo, ponta firme, mas que nunca vai estar nos padrões daquelas exigências do Instagram. Tem uns caras que não fazem nada? Certamente. Mas tem muito pai correndo atrás, melhorando, meu marido, Léo, tenho certeza também, mas nunca vão estar dentro dos padrões ali do negócio do Instagram. Não. Porque não dá. Não é assim que você tem que fazer, que é assim que você vai acabar com essa criança. Pronto, agora também o casamento acabou. Então, percebem, é uma avalanche. Foi bem... Quando surgiu, a intenção era boa. Qual era a intenção, na minha opinião? É um pêndulo geracional. Nós viemos lá de uma geração, né? Engole choro. Isso. Criança não sente nada. Criança, né? A gente veio disso. Aí acontece sempre isso, o pêndulo. Pro outro lado. Vamos todos sentir juntos aqui, vamos sentar, vamos sentir. Tudo agora é sentir muito, durante muito tempo. E sentir. Às vezes a criança já esqueceu
Tava rolando um vídeo na internet outro A dia. Roberta é divertidíssima, eu tô adorando. Tava rolando um vídeo outro dia na internet americano, onde o menino teve uma discussão no jogo ali de futebol americano. Aí ele saiu chorando do campo. Aí a mãe, essa mãe da nova internet, da nova parentalidade de internet, olhe para mim. Eu entendo o que você está sentindo. Vamos sentir juntos aqui. É muito importante que você sinta. Agora vamos sentir, tipo, ela sentindo, e o moleque assim, ó. Aí ele, mãe, já posso voltar pro jogo? É tipo, chega, já deu. A gente, Já então, senti. já senti de uma desimportância das emoções da geração anterior. Você não sente, ficar triste é feio. Agora vamos lá para o outro excesso, para outra ponta, onde você vê que tudo vai quebrar aquela criança emocionalmente. Tudo. Desde você pedir para descer do sofá, até colocar o sapato, até não olhar no olho, tudo vai quebrar aquela criança emocionalmente. E aí o que acontece? Essa criança também não está num lugar onde ela pode se frustrar, onde acontece, que a vida acontece, que é um caos, que a minha mãe tem a personalidade dela, que num domingo, num almoço de domingo, quando ela cresceu, ela falava, lembra que a mamãe, quando a gente fazia tal coisa, ela falava, você é todo mal, que vai me dar. Gente, isso é muito diferente de espancar. Claro! Eu sou absolutamente contra a violência física. Não, ninguém está falando disso, que para isso a gente tem evidência, não funciona. Mas, assim, o dia a dia, as diferenças, a diferença do tom, poxa vida, é impossível. E sabe o que gera, só para terminar, e sabe o que gera essa culpa? Tudo o oposto que a gente quer. O oposto que é essa mãe que está doente, ela está doente. Eu sei, gente, o meu público é esse. Isso adoece. Adoece? Opa! Adoece. Eu estou fazendo tudo errado, eu sou péssima, meu casamento acabou, meus filhos vão... sabe assim, meu marido não me entende. Tudo adoece. E uma outra repercussão que se fala muito pouco é o consumismo. Porque como é que eu faço agora, o que eu faço para me sentir melhor? Eu vou comprar mais. Eu vou fazer festas maiores. Eu vou fazer festas mais caras. Aí saímos da simplicidade que a gente queria, onde somos humanos, onde erramos, onde tentamos fazer melhor que a geração anterior, mas não somos o alecrim dourado que vai descobrir aqui agora nova forma de criar. A humanidade fez tudo errado sempre, mas nós não. Nós somos os alecrins. Nós vamos salvar. Mas é isso mesmo, como é assim todo dia, né? Eu não vou, eu sou alecrim. Lu, eu queria virar uma pauta aqui, porque eu não queria deixar de comentar esse assunto. A gente, eu e a Lu, a gente trabalha numa profissão diferentona, tá, Roberta? O mundo acadêmico, eu não posso chamar nem de terceiro setor, eu não sei que setor que a gente vive. A gente trabalha, a gente recebe e-mail de madrugada de um editor de uma revista e fala assim, daqui a 48 horas eu quero de volta, senão eu não vou publicar seu artigo. Se você não publicar, você é demitido. Natal. No Natal, é umas coisas assim, o direito trabalhista, ele não existe até porque o cara está te mandando de outro país, ele está cagando para sua vida. Entendeu? Eu brinco com o que não tem, eu juro por Deus, desde que eu me tornei pesquisadora, não teve uma única férias que eu cheguei no meu celular, estava assim, você acabou de receber uma prova gráfica de um artigo, você tem que devolver em 48 horas. Eu sempre choro, eu falo assim, desculpa o palavrão, eu falo, puta merda, eu tô na praia, eu estou de férias, eu não quero abrir o computador, Léo. Aí o Léo, mas tem que fazer 24 horas, eu sempre sou rebelde, e se eu não fizer, eu perco o artigo. Eu tenho que fazer. Então, sempre, né, Léo? Sempre recebe esses e-mails no meio de horas, nada a ver. De novo, as leis dos países são diferentes, né, Lu? Tecnicamente, o nosso patrão não pode mandar um e-mail pedindo para a gente fazer alguma coisa durante as férias. Mas o editor da revista lá de Singapura, ele nem sabe que você está de férias, então é muito louco. E aí, o ponto 2 que eu quero fazer é que no nosso meio, o meio que eu e a Lu vivemos é um meio dominado pelas mulheres. Nós somos fisioterapeutas de formação, somos cientistas nessa área em que 70% dos cientistas são mulheres. Então, eu estou do lado oposto disso tudo, é muito difícil. A Lu recebe e-mails de conversas de mães que estão completamente fragilizadas e tudo, e que estão desesperadas,
querendo ouvir como que a Lu dá conta. A resposta da Lu quase sempre assim, né? Não, eu também não dou conta, né? E eu tenho um assunto, né, Lu, que eu queria muito que você contasse, que eu não sei por que eu lembrei disso e a Lu também, para ver como é que a vida pode ser cruel com uma mãe cientista. Lu, conta o caso do Congresso americano que a gente foi com a Bela. Conta, Ponto. se faltar detalhe, Primeiro eu eu te vou ajudo. contar isso que o Léo falou é muito forte, assim, é porque talvez eu sou pesquisadora, lógico que as perguntas são específicas, mas o que eu mais recebo de pergunta, tanto ao vivo, né, de alunas próximas que convivem no meu dia a dia, ou agora que eu estou exposta ao Instagram, de pessoas que diariamente perguntam sobre vida acadêmica e maternidade. Antes de contar o história, eu vou só dar essa introdução assim. Porque eu tentei dessas perguntas, porque a maior dúvida que eu falo com o Léo assim, olha como é cruel a nossa carreira, talvez pode ser semelhante para as outras, mas a frase que eu mais pergunto, que eu mais recebo é quando decidir ser mãe? Por quê? Todo mundo que mexe com pesquisa forma, termina a graduação, faz o mestrado, faz o doutorado, e nisso se passou, né? Já foi lá, terminando o doutorado lá perto dos seus 30 e poucos anos. E aí você fica assim, eu vou ter filho no meio do doutorado, sim ou não? Vai atrapalhar o doutorado? Aí o que eu faço? Tá todo mundo casando nesse período, porque é a idade cronológica do casamento ali, né? E aí, depois assim, agora eu vou ter filho? Não, vou esperar terminar o mestrado. Não, vou esperar terminar o doutorado. Mas agora eu terminei e preciso arranjar emprego. Como é que eu vou fazer? E se eu tiver filho, eu vou ter buraco na publicação. E que horas que eu vou correr atrás? E aí passa a fase dos 30 anos, assim, é a idade cronológica, tá todo mundo querendo ter filho, família se formando, e a carreira, assim, ó, em ascensão. E como todo mundo sabe que eu fui mãe nessa época também, fica me perguntando assim, como é que foi com você e com a Belinha? E aí eu brinco, não foi diferente com ninguém, né? Que é duro mesmo, você tomar uma decisão em que momento você freia a sua carreira para decidir a maternidade, ou se você já é mãe, igual você falou assim, agora eu vou me ocupar e vou fazer uma graduação. Que hora você volta a se priorizar nos estudos, né? Se já é mãe, fala assim, será que eu vou dar conta de encarar uma graduação de psicologia? Será que eu vou dar conta de encarar um mestrado? Será que eu vou dar conta? E essas frases se permeiam, porque parar algo para estudar é algo que se demanda muita concentração, muito tempo que você precisa parar e concentrar para aprender algo novo. E ter crianças por perto é intromissão o tempo todo. Elas toda hora entram, elas toda hora te demandam alguma coisa e que você não consegue, talvez, concentrar tão bem como você concentrava antes. E aí, hoje eu abri uma caixinha antes de começar a nossa gravação e 100% das perguntas que as pessoas sugeriram para a pauta de hoje era de falar sobre isso. E eu, Léo, nós lembramos desse episódio de um congresso. Além da dificuldade do trabalho e tudo isso, assim, eu falo que eu acho que muitas pessoas questionam em que momentos, né, ter a maternidade ou não no meio acadêmico, das dificuldades que se enfrentam pelo sistema. O sistema, todo o sistema, assim, por mais que tenha essa licença maternidade, tudo, os pesquisadores vivem de métricas, vivem de publicações, né, tem que manter aquela métrica. Quem já trabalha tem que manter a métrica da CAPES, como pesquisador daquela instituição, e tem que manter métrica tanto de publicação, de idas em congressos e coisas assim. E na hora que se tem um filho ali, as coisas começam a ter dificuldade. E uma delas é voltar em congresso, porque ir em congresso é uma coisa importante para nós, como cientistas, para continuar os nossos networks e apresentar os nossos trabalhos. E aí começa assim, como sair do país com o bebê em casa? Eu tenho rede de apoio para deixar o bebê em casa? A sua história foi linda de contar que quem mora fora. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma rede de apoio dos avós, muito por perto, dos tios, de ter a possibilidade de ter funcionários, que é diferente de outro país. Beleza, você tem ou não tem rede, mas mesmo assim, a dor da separação para ir no congresso é enorme. Aí você fica assim, talvez eu vou levar no congresso. E foi uma decisão minha do Léo. Um dos primeiros congressos que a gente teve, o primeiro foi em Singapura, a gente foi sem a Belinha, não sei se você lembra, Léo. E o segundo, a gente foi para os Estados Unidos, que a gente foi apresentar um trabalho. A Bela tinha 2 anos, e foi isso que a gente lembrou hoje, assim, como é difícil mesmo uma decisão. Nós fomos, era um congresso super legal, eu tinha uma reunião, eu era editora-chefe, eu era editora associada de uma revista americana, ia ter uma reunião, o Léo ia ter a reunião da revista que ele também editou, e depois disso tinha um congresso. Eu falei, vamos levar a Belinha, porque essa reunião no dia... Desculpa te interromper, o congresso era do lado da Disneylândia, na Califórnia. Isso é importante botar esse ponto, que era em Anaheim, na Califórnia. Eu falei, Lu,
É tudo que a gente quer. Vamos levar a Bela primeiro para ela ver o castelinho, a princesa. Desculpa, tá, Lu? É porque eu acho que esse ponto é importante. Tá? E a gente estava. O hotel do Congresso era distância andando para Disney, né? E aí a gente falou assim: não, perfeito, porque na hora que eu olhei, o meu compromisso era num dia da reunião, aí o Léo ficava com a Bela, a dele era no outro dia, eu ficava com a Bela, e aí o Congresso era num dia só. No Congresso, eu falei, Léo, vai ser perfeito. E o fim de semana a gente ia para Disney. Olha, viagem perfeita de. Tudo planejado. E aí você pensa assim, já é uma luta encaixar tudo, né? A viagem do menino, a comida que chegou lá, a Bela não comeu, preparação para o congresso, que eu estava ansiosa de apresentar os trabalhos, da fala em outra língua, aquelas coisas todas que a profissional preocupa e a maternidade preocupa e você vai esgotada. As olheiras vão aqui, mas você vai dar conta. A primeira reunião foi sucesso. A segunda reunião foi sucesso. Eu falei, Léo, só falta o congresso. Quando chegou no congresso, é o maior congresso que existe nos Estados Unidos de fisioterapia. Enorme. Eu falei, esse povo é moderno, vai ser super legal. A gente estava no hotel do congresso, hospedado lá. E a gente tinha 2 apresentações no mesmo dia. Uma delas era um pôster. E eu falei assim, Léo, vamos lá mais cedo já colocar o pôster, eu quero familiarizar onde eu vou falar, tal, que horas é a minha apresentação. Pegamos a Belinha no carrinho, descemos ao hotel e chegamos na entrada do hotel com o pôster de braço a braço. Eu já arrumada para o congresso. Na hora que eu fui entrar, veio um segurança, 2 por 2. Onde a senhora vai? Eu falei assim, eu sou palestrante. Eu vou colocar meu pôster agora, que eu vou falar meio-dia e meia, 9 horas da manhã. A senhora não pode entrar. Aí eu estava com a credencial no peito. Eu falei assim, eu sou palestrante, eu vou dar uma palestra e um pôster, e eu preciso colocar meu pôster, que ele é meio-dia e meio. Mas a criança não pode entrar. Aí eu olhei para trás assim, eu falei, mas eu não tenho onde deixá-la. É minha filha. Ela está sentada num carrinho, quase dormindo. Que mal faz uma criança entrar num ambiente de congresso. Ô, Roberta, eles me sentiram uma criminosa. Deus. Porque foi chegando segurança. Foi chegando. Não pode entrar menor. Eu estava do lado. O Léo estava comigo. Assim... Não. Na primeira barrada, o Léo estava fazendo a inscrição dele. Aí o Léo chegou, aí piorou a situação, porque aí o Léo chegou, ele também era congressista, ele também queria entrar. Gente. Os 2 eram congressistas, palestrantes, convidados, estavam pagando um Hilton para mim, para você ter ideia. O congresso pagou para eu ir, mas eu não podia entrar. Quando eu fui pedindo para entrar, eu falei assim, moço, olha, eu não tenho onde deixar minha filha. Aí o Léo chegou e falou assim, tem, o pai está aí. Aí eu falei, mas o pai também é palestrante, vamos entrar juntos. Não, a senhora não está entendendo. Não pode entrar ninguém menor de 18 anos aqui dentro. Deus do céu. Aí eu respirei, eu falei assim, na hora do sufoco eu tenho uma personalidade de peitar. E aí eu peitei, eu falei, olha, eu vou entrar, eu preciso apresentar o meu trabalho, a minha filha, ela não vai dar, o que ela vai fazer de mal? É um post. Eu falei, cara, assim, um pôster. Na hora que eu for apresentar, meu marido vai sair de perto, ela não vai atrapalhar a minha apresentação. Eu pensando só na parte acadêmica, né? Só sei que chegaram mais seguranças, não deixaram entrar, todo mundo olhando para a gente, aquela sensação, parecia que a gente queria invadir o lugar, queria entrar sem pagar, sei lá o que as pessoas perceberam. Sabe o que aconteceu? Eu não entrei. Me deu uma explosão de choro, que eu falei, eu não vou dar conta. Aí o Léo respirou e falou assim, Lu, eu fico aqui, vai lá. Eu senti tanta raiva que eu falei com o Léo assim, eu não dou conta, eu vou começar a falar, eu me conheço, eu vou chorar, porque isso é um absurdo. É a primeira vez, depois de uma licença maternidade, que eu volto num congresso e eu fui barrada. E eu quero entrar, eu quero falar da minha pesquisa. Aí o Léo falou assim, eu fico aqui fora. Eu falei assim, você não está entendendo. Ou eu entro com ela, aí eu fui nova questão de valor, ou eu não entro. No final das contas, eu falei, Léo, eu perdi a razão, eu perdi a compostura, eu não consigo mais. Eu virei de costa, peguei a Bela. É a minha sorte, eu tenho essa sorte do meu marido fazer pesquisa no mesma coisa que eu faço. Ele era coautor do meu trabalho. E aí ele foi? Ele apresentou, porque aí é aonde que a gente fala da dificuldade da mulher voltar a trabalhar. Porque, assim, por mais que a nossa profissão é mais feminina, tem mais mulheres, mais pesquisadores, quando você chega ao congresso, ele é composto por homens falando, né? E depois que eu nunca me fiz sentir menor por isso, não, mas depois que eu virei mãe, depois desse episódio, eu reparo todas as vezes o volume de homens falando com mulheres, sendo uma profissão que tem mais mulheres do que homens. Uhum. Eu fui para casa com a Bela. Eu fui para o hotel com a Bela, o Léo apresentou.
E eu falei assim, eu vou embora. E você, aos prantos, chorando, frustrada, aos prantos, triste, chateada, se sentindo traída, tudo aquilo e com uma criança de 2 anos. Vou falar uma coisa para vocês, nesse sentido, já que agora a gente estava falando, até agora a gente estava falando o quanto o brasileiro precisa simplificar, o quanto o brasileiro precisa ser mais assertivo, e ter autonomia para decidir o que é importante para os filhos, né? E se distanciar um pouco da opinião dos outros. A gente falou até agora isso, mas eu vou falar que nesse aspecto, o brasileiro é maravilhoso. Ai, gente, eu já passei tanto aperto lá fora, porque a regra é a regra, e não há nada que possa ser feito, porque, gente, regras são importantes, mas existe um momento em que é preciso parar, analisar aquela regra, porque se a regra ela surge para proteger as pessoas, eu preciso parar uma hora e pensar, mas essa pessoa aqui não está protegida. Eu não digo que é para burlar, mas que é para tentar encontrar maneiras. E nesse sentido, o brasileiro é muito criativo. Então, assim, vou dar exemplos, tá? Eu não tô, de novo, não estou falando, porque a gente tem que sempre explicar, não estou falando para sair quebrando regra, não é isso que eu estou falando. Claro. Estou falando de se colocar no lugar do outro, né? E ser criativo para encontrar soluções. É sobre isso que eu quero falar. Então, por exemplo, vou dar exemplos. Eu já andei aí pelos aeroportos tudo da vida, com um monte de criança pendurada, sozinha, que marido viajando, e com carrinho de mala. Né? Então, por exemplo, na Alemanha, eu me vi com 3 crianças pequenas, né? Porque eu tinha crianças com menos de 5 anos, 3, e 2 malas, e o que eu fiz? Eu coloquei um no sling, a outra sentada nas malas, segurando assim meio que pro cabelo. Eu faço isso também. É por isso que eu digo, o povo tem umas regras. Às vezes, no braço assim, ó. Braço assim, as malas, e o outro eu não desgruda, segura na minha blusa. Não desgruda de mim. Não sou. Né? Na maternidade perfeita que desenham no Instagram, você tinha que baixar no olho. Meu filho, é muito importante que você... Eu sei que os seus sentimentos estão confusos, mas não, na verdade, mesmo eu só falei, filho, você não desgruda que te roubam de mim. O ovo do saco vai passar. Vai passar. O ovo do saco vai desculpa passar. aí a perfeição materna, mas ali quando o bicho pega e tem um monte de gente que você não conhece andando por tudo que é lugar, você fala, você segura em mim que vão te levar embora. E aí, andando, chegou o cara lá do aeroporto da Alemanha. Pode não? O que não pode? A senhora sentou essa menina em cima das malas? Não pode sentar lá em cima das malas. Aí eu falei, mas que outra solução que o senhor me dá? Porque eu só tenho 2 mãos, uma para empurrar o carrinho, outra para segurar meu outro filho, correto? Aí eu tenho essa que é toddler, né? Que é essa idade que eles saem correndo para pular de precipício, e um aqui no sling. O senhor me diz, então, o que o senhor sugere? Qual é a sua forma criativa de encarar essa situação? Eu não sei. A senhora se vira. Entende o que eu quero dizer? É a mesma coisa. Mesma coisa. Eu acho que no Brasil, e eu vou defender o Brasil agora, sim, porque eu acho que eu venho desse lugar, eu tenho um lugar de fala, de comparar os outros. Alguém, uma alma, ia surgir e falar assim, o senhor quer que eu dê uma mão aí? O senhor quer que eu leve a mala aí? Eu vi isso acontecer 1 trilhão de vezes. O senhor faz o seguinte, com certeza. O senhor vai dar um aqui para mim? A senhora fala assim, gente, alguma solução iam me dar. Também já quase perdi voo, onde eu pedi ajuda, pelo amor de Deus, e as pessoas não davam. Não tem fila preferencial fora do Brasil, na maioria dos países, não sei em todos, tá, gente? Estou falando disso onde eu morei. Não tem. Ainda mais para toda, já não é mais. Mas eu tinha um bebezinho aqui. Mas acho que já cresceu um pouquinho, não pode não. Então, assim, sabe, aqui existe muito essa coisa de se colocar no lugar do outro, mas demais, isso é muito uma coisa nossa. Demais, é um lado verdade. Muito uma coisa nossa. Eu falo, gente, eu me sinto menos sozinha aqui, depois de ter levado essas pancadas tudo aí, de não é não. Eu não tô pedindo pra você quebrar a regra, você pode só segurar o bebê 1 segundo, eu não tenho o que fazer. Eu não, sabe, assim, me ajuda. Eu sou uma mãe com 3 crianças. Eu acho que aqui dá essa tranquilidade, que se eu estiver no meio da rua, alguém vai falar, senhora, quer que eu Alguém vai te ajudar. Segura a sua porta. Alguém vai te ajudar. Deus. Vai. Meu Deus.
Sabe o que é muito louco dessa história, Roberta e Lu? É que, ligando tudo junto, os americanos têm muito medo de judicialização, de acontecer algum acidente e tal, né? Então, na época, assim, a gente ficou transtornado. Imagina só, um ato. Nunca um policial pôs a mão no meu ombro, tipo assim, cara, mais uma, você vai sair na porrada aqui comigo. Ele botou a mão no seu ombro? Eu falei, tira a mão, tira a mão, tira a mão. Eu falei, cara, tira a mão aqui. Não. E a Lu lá tentando nos girar, ia brigar com todo mundo lá, e eu falei, peraí, eu vou num manager. Aí eu fui num manager da conferência, que eu aprendi isso morando na Austrália também, que tem um ponto, fala assim, cara, eles ficam muito bravos, né? Eu falei, quem que é seu manager? Aí falou, seu manager é aquele ali. Eu falei, então não vou conversar mais com você, não, vou conversar lá. Não deu. Resultado, a solução rápida foi, volta com a Bela pro hotel, a Lu desabou, Léo engole o choro, resolve o problema, aí o pai foi lá e fez. Quando acabou tudo, eu falei, Lu, isso não vai ficar assim. Porque na época, só para todo mundo entender... Isso não vai ficar assim. A gente nem dava... A nosso crachá não era de brasileiro. O nosso crachá era como membro da Associação Americana, porque nós dois éramos funcionários. A gente era editor da revista. E tem vários congressos... e tem vários congressos que fazem o movimento ao contrário, né? Tem vários congressos que estimulam levar, que colocam uma copinha, que colocam um lugar que você pode colocar para dormir, um lugar para esquentar uma madeira. Então, assim... Como existem essas experiências fora do país que a gente já tinha visto várias vezes, o Mundial de Fisioterapia, eles estimulam levar. Sim. E aí, quando você pensa assim, se tem congressos que estimulam levar, você pensa assim, serão todos que terão a mesma empatia. E não é. Entendi. Né? Infelizmente. Mas tem um aprendizado nisso aí, Lu. Horrível, um aprendizado horroroso, tá? Que eu levo, não quero levar para minha vida. Eu fui fazer uma reclamação por escrito. Essa é a primeira aprendizado. Leia regras antes de viajar. Tô brincando. Eu busquei lá no... piada disso. Eu visitei o Código de Conduta da Associação Americana de Fisioterapia para falar das mulheres. Aí eu falei, olha, vocês falam isso aqui, ó, aconteceu isso aqui. Eu já fiz um e-mail longo explicando tudo que aconteceu. A resposta, obviamente, vem em 2 linhas. Ela fala, prezado Leonardo, aqui segue os termos e condições da sua inscrição. E ela botou o link falando que ninguém abaixo de 12, tá? Não era 18, não podia entrar no centro de convenções por risco de acidente. Muito obrigado, a sua reclamação está encerrada, sabe? O the claim is now closed, e daí, tipo assim, foda-se. Cara, eu falei, a humanidade precisa evoluir muito com isso aqui, cara. Precisa, e aí eu acho que eu até não respondi a pergunta da Lu, né? Ela falou, pô, existe o momento certo? Aí é que tá, né? É que é difícil. Será? A gente tem esse relógio biológico, a gente pode esperar o momento certo? Não existe. O que a sociedade precisa aprender é se adequar ali, né? E incluir essa criança, né? Nessa equação. Né? Incluir essa criança e essa mãe que trabalha e esse pai que trabalha nessa equação. Eu não sei se vai ter esse momento aí. Então, olha, depois termina isso, aí vai dar certo. Aí... Não existe, não existe. Eu falo com todas as meninas que me perguntam, eu falo assim... Acho que a escolha é muito individual, do que você quer pôr de estresse no meio de um doutorado, que já é uma coisa muito estressante, de procurar o emprego da vida, que seja. Mas não existe momento. Eu brinco assim, hoje com 2 filhos, eu até falo com até mais propriedade, assim, eu tive um no momento exatamente de crescimento, que foi a Belinha, e depois de 6 meses eu tive o Pedro quase fazendo 40 anos, com a carreira totalmente já enraizada, estabelecida. E as dificuldades foram as mesmas, os perrengues da maternidade, a mulher que trabalham, foram diferentes, porque eu já era uma pessoa já estabelecida, não precisava procurar emprego diferente da Belinha. Mas só prova que não há momento. Eu acho assim, pensando no meio acadêmico, para as meninas que estão aí escutando a gente, que pensam assim, ai meu Deus, a minha carreira acadêmica, que hora eu vou ter filho ou não vou ter, vai frear? Eu sempre falo para todo mundo a mesma resposta. Vai frear. Vai frear como se você fosse advogada, como se você fosse empresária, se você fosse qualquer profissão, psicóloga. Vai ter um período que vai ser difícil administrar. Você vai tentar arranjar rede de apoio, você vai colocar na escola, você vai tentar alguma solução para te ajudar a fazer suas atividades de trabalho, se a sua escolha for continuar a profissão com a maternidade, porque tem escolhas, e não tem escolha certa. Tem muita pergunta assim, mas você não abandonou? Eu falei assim, mas eu já várias vezes pensei, porque é isso, né? A sua fala hoje foi muito legal de falar assim, como que as falas
e informação todo dia te traz fantasmas. E todo dia é uma dificuldade diferente, com fases diferentes da maternidade. O bebê tem uma demanda, a criança tem outra, o adolescente tem outra. E para a mulher que trabalha e a que não trabalha, não importa, todos os momentos são dúvidas que todas nós temos o tempo todo, né? Será que se eu tivesse abandonado, eu seria uma mãe melhor? Será que se eu fosse só mãe, eu teria arrependido de ter abandonado? Então, eu falo para todo mundo, não tem escolha certa. Eu acho que vira mãe. E deixa acontecer, porque a gente não sabe o percurso. E pensando na vida acadêmica, eu falo para todo mundo assim, eu estaria mentindo se eu falasse com você que a sua vida acadêmica não vai dar uma freadinha, que todas nós vamos frear. Isso é ilusão. É ilusão, mas ela vai voltar. A notícia boa que falar que ela volta. Então, assim, na hora que tudo pega o ritmo, que a criança pega o ritmo, que a criança entra na escola, que tudo se ajusta, você encontra um meio individual seu de se ajustar nas suas vontades e a vida continua. Assim, o quanto que a minha carreira já cresceu depois que eu fui mãe foi enorme. Então, eu brinco para todo mundo assim, não olha a Lu de hoje. Olha a Lu que hoje é mãe e que várias vezes tem um monte de percalços igual vocês têm, que simplesmente abaixa a cabeça, resolve da melhor forma, abandona cada hora um pratinho, equilibra um prato aqui, equilibra o outro ali, e a gente vai tocando, mas não tem a ilusão que vai ser perfeito. Aí por a gente adora o título do seu livro, porque é isso, a maternidade ela não vai ser perfeita. E o cuidado que você tem que ter é de não deixar os voodoos falar que tem que ser perfeita, porque independente da escolha que você fizer, seja ser mãe totalmente ou trabalhando, não importa, ela não vai ser perfeita do mesmo jeito. Eu escuto várias amigas que pararam de trabalhar e com os mesmos problemas que eu tenho. E aí eu acho assim... Cada um... Eu acho tão legal isso que você está falando, Lu. É tão importante. Sabe, gente, a maternidade, ela vira a gente do avesso. A paternidade também. Acho que a maternidade um pouco mais. E eu fico até emocionada falando nisso, porque eu me reinventei completamente. A maternidade foi dura demais. É dura ainda, mas foi mais dura com 3 crianças pequenas, mudando a cada 2 anos. Cada vez que eu tinha uma amiga, não tinha mais, porque eu já estava mudando de novo. Então, não é uma vida normal de imigrante, é uma vida que migra e nunca para. A maternidade é um convite para a gente largar o controle e as expectativas. Legal. É isso aí. Eu acho que muitas das preocupações que você agora que está pensando, será que é hora? Ou talvez você esteja pensando, nossa, bagunçou minha vida. A maternidade é um convite para a gente largar isso. Porque muita coisa pode acontecer nesse caminho. Você pode... Hoje a tua preocupação... será que eu vou me atrasar? Pode ser que você abra um negócio de carrinho de bebê. Você não tem ideia do que vai acontecer. É isso aí. Ela vira a gente do avesso. Você vai começar a ter contato com as suas luzes, com as suas sombras, com a sua necessidade de controle, com a sua vontade que tudo saia perfeito, com a sua sede dessa matemática que não existe. Se eu fizer X, ele vai se tornar uma criança Y, um jovem adulto Y. A gente pode fazer o nosso melhor, a gente tem que fazer o nosso melhor, que é a nossa responsabilidade, mas a gente não tem esse controle, esse desfecho. Não. Então, a gente também não tem esse controle de querer saber quantos meses eu vou atrasar na minha carreira acadêmica. Isso não existe. Não tem resposta. É isso aí. Vai nascer aquele bebê, vai te revirar. E se não revirar, talvez tenha alguma coisa de errado. Porque você precisa se deixar revirar. Existe um renascimento. Perfeito. Isso não é romance, Perfeito. Isso é a real. Você vai aprender olhando para a carinha deles, pensando nas coisas que você acreditava quando era criança e agora você está voltando, né? Você está reaprendendo a ser humana. Então, essa necessidade desse controle, que vai acontecer com a minha profissão, de resposta. Por isso que eu digo, gente... É difícil. E necessidade de urgência, né, Roberta? De resposta e de urgência. Eu acabei de virar e eu já quero que tudo aconteça. Calma.
calma, Calma. vai ajustar. Calma. Às vezes a mãe está com um bebê de 18 dias. Quando é que a minha vida vai voltar normal? Primeiro que nunca. Porque é um novo normal. Uhum. É um novo normal isso aí. melhor, na minha opinião. Melhor. Muito Na minha melhor. também. Mas Também Muito acho. melhor. Muito. é que não Faz tem uma escolha comparação. agora. Você queria sem ou com? Não tem dúvida que é com, né? Não tem. Não tem. É. Então, assim, mas vai levar um tempo para. As coisas vão se ajustar, vamos dizer assim. Eu venho aqui no Vai. futuro te dizer que as coisas vão se ajustar. Né? Não se desespere. Mas larga esse controle. Larga esse controle. Eu falo como uma ex-controladora. Eu tive que lutar contra isso durante muito tempo. Por mim, a minha casa era uma coleção de post-it. Às 8 da manhã, quando eu me ausentava por, sei lá, 2 dias, um dia, meu marido ficava lá, às 9 da manhã, tal coisa, às 10 da manhã, tal coisa, às 11 da manhã. Eu tive que aprender a largar. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção. E eu sou muito grata à maternidade. Muito. Foi muito, de novo, sem romantizar, porque a gente tem que sempre explicar isso. Dificílimo, uma das coisas mais difíceis que você vai fazer. Mas, olhando hoje o que eles me trouxeram, sem me cobrar nada, claro, me cobraram cuidado, que essa é a minha responsabilidade, mas, pelo amor de Deus, uma nova visão de mundo. Uhum. Eu sou muito grata. As coisas passam a fazer mais sentido, né, Roberta? Muito mais. Sabe, você tem eu brinco, a minha motivação todo dia de levantar da cama são eles. Fala, cara, eu tenho... É muito louco. Essa questão de falta de controle é tão maluca. Há 3 dias atrás eu tive uma conversa com 2 homens e eles falaram assim, o que você mais tem medo de acontecer? Aí a gente tem fases completamente diferentes. Eu falei assim, cara, eu não posso morrer. Eu falei, essa foi a minha resposta. Eu falei, cara, não é que eu tenho medo da morte, não. É que eu não tenho direito de morrer porque eu tenho para quem cuidar ainda. E isso é muito louco, né? Porque quando você está solteiro, ou você está com uma esposa sem filhos, você também tem essa coisa, mas quando o filho nasce, você fala, meu Deus, esse menino é meu, você fala, eu não posso me ausentar, eu não vou poder me ausentar. Essa questão de saber que a realidade está diante dos seus olhos e a responsabilidade está diante disso. Perfeito. Perfeita a sua fala, Roberto. Se eu pudesse completar uma única palavra, é também não se compare. Porque a sua história não é igual da outra. A sua realidade na sua casa não é igual da mãe do lado. O seu parceiro não é igual ao parceiro do lado. O seu filho não é igual ao filho do lado. E tanta coisa que eu posso colocar aqui de fator. Então, simplesmente não se compara, porque o ajuste ele vai acontecer com você e a seus filhos e a sua família. E não o que deu certo para a Lucila, o que deu certo para a Roberta, o que deu certo para o Léo, o que deu certo para a Dona Maria. É a verdade que tem que dar certo para todo mundo, porque se você se tenta colocar na caixinha, eu vou fazer assim porque é assim que deu certo para ela e eu me espelho na carreira dela, você pode até se espelhar na carreira, mas o ajuste é seu, dos seus planos, e eu vou voltar às falas que a Roberta já falou aqui, na sua listinha de prioridade, na sua listinha de valores inegociáveis, cada um tem o seu. Eu acho assim, né, já que esse episódio é o especial de Dia das Mães, eu sempre gosto de, a mensagem que eu sempre gosto de falar assim, não, apesar de eu ser a rainha da culpa, que eu sou a rainha da culpa, o Léo sabe disso. Fico brincando, pensando assim, a psicóloga me ouvindo agora, ela é a rainha da culpa. Mas não tente ao máximo. Por mais que a gente erre, a gente não consegue tirar, tenta ao máximo levar com leveza, um dia de cada vez, faz o que deu conta. Cuidado com as informações, que hoje a gente vive num mundo com excesso de informação, igual a Roberta falou, e cuidado com esse excesso de informação. Use para aquilo que te ajuda, não para aquilo que te traz mais culpa, mais peso, mais sensação que você não deu conta, que você é um fracasso. Cuidado que se você está sentindo isso com as informações que você está ouvindo, que talvez é melhor deixar de ouvir do que continuar ouvindo, porque a gente quer um Dia das Mães leve, alegre, porque igual a Roberta falou, assim, é difícil, mas é a coisa mais gratificante que pode existir na face da Terra. Totalmente. Legal. E só uma coisa rapidamente em relação à culpa, porque eu sei que isso é muito frequente. Uma pauta de horas. A gente vê muito assim, sabe, nas redes sociais, culpa não, culpa sim, culpa não, né? Você fica até confuso, eu devo sentir culpa ou não devo? E é uma coisa muito interessante para a gente falar sobre a culpa, não tem como dizer culpa não. A culpa é uma emoção. Ela é uma emoção que regula
a nossa vida social. Imagina se a gente não tivesse culpa, né? Beira aí a patologia, né? De você ir lá e fazer alguma coisa e não se sentir culpado. A culpa existe. O que acontece com a culpa? Ela é um pouco confusa. Às vezes ela se baseia em fatos reais. Então, se você faz uma coisa, você bateu em alguém, você gritou com alguém, você sente culpada, essa culpa é um alerta, né? De novo, é uma emoção social que te alerta que você fez uma coisa de errado. Então, vamos primeiro esquecer a coisa de culpa, não. A culpa, como culpa, não. Né? Tristeza, não. Né? Não existe. É uma emoção e ela vai existir. O que a gente tem que prestar atenção? Atenção, que esse ponto é importantíssimo. Dentro dessa emoção, no que você se baseia para sentir aquela culpa é que pode estar falso. Tá? Legal. Isso tem a ver com as regras sociais onde você mora, onde você vive. Então, claro que bater vai te dar uma culpa. Não é para você bater em ninguém, não. Né? Não é para você chegar num outro ser humano e cometer qualquer violência. Agora, às vezes eu sinto culpa porque eu não dou todos os dias, 3 vezes por dia, todos os grupos alimentares, 70% tem que ser verde, o arroz, o feijão, ai, meu Deus, não faço, eu tinha que fazer isso 3 vezes por dia. Essa é uma culpa não muito adaptativa, porque ela se baseia numa regra social, onde você está inserido, né? Então, aqui no Brasil tem muito isso, que lá fora não tem. Lá fora as crianças jantam, almoçam bem e jantam um pão com uma cenourinha cortada, né? O finger food que se faz, e acabou. Ninguém sente culpa. Por quê? Porque lá dentro daquele contexto, aquilo é normal, ninguém vai sentir culpa com aquilo. Mas aqui todo mundo dá sempre tudo tão certinho. Você, quando sai daquilo... Então, o que eu quero dizer com isso? Analisa de onde está vindo essa culpa. Ela é uma coisa mesmo que você causou algum dano? Você causou algum dano? Ah, eu causei. Então, você vai lá e pede desculpa. É isso, para isso que serve a culpa. Né? É um letreiro que fala assim, vai lá e vai atrás do que você fez. Agora, questiona o que está te levando àquilo. Aquilo realmente causou um dano ou uma coisa que você leu na internet? Que é uma regrinha ali social ou da internet que foi inventada, né? Então, tem que prestar atenção. Não é culpa não e nem culpa para tudo. Cada caso é um caso. Né? Então, aí vem o autoconhecimento. O que eu estou sentindo culpa? Muito legal. Ô, Lu, antes de encerrar, vou ter que fazer... Episódio 43 do BBcast, eu nunca errei nenhum convidado. Eu vou ser muito arrogante de falar agora, que eu não continuo... Não errado, eu continuo invicto nesse podcast. Muito legal. Roberta, minha querida, conta um pouquinho sobre um resuminho muito curtinho dos seus produtos que ajudam mães e pais também, dos seus livros, dos seus cursos, e a gente vai colocar os links na descrição do vídeo aqui no YouTube e nas plataformas de podcast, caso as pessoas tenham interesse para acessar essa mulher maravilhosa, acompanhar ela em rede social, etc. E aí a Lu fica pensando se tem mais alguma pergunta para a gente fechar aqui, porque senão esse episódio vai durar... Se eu pegar a lista vai, né? A gente fica horas. Nós ainda vamos para o estúdio. Quando a gente for para o estúdio, vai ser aquele episódio igual do Flow, de 5 horas. Ah, eu tô querendo isso. Tô querendo negócio do estúdio. Contato físico a gente não para. Tô com roupa de ir já. Bom, o meu Instagram é Roberta Ferrec. É só um R, F-E-R-E-C. Eu produzo cursos para mães e pais, né? É importante dizer que pais também precisam consumir esse tipo de produto, porque não consomem, né? Perfeito. Mas o que acontece muito aqui, elas vão lá, descobrem, compram, ouve, escuta, vai, né? Muitos deles começam a finalmente entrar nesse caminho. Então, a gente fala sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal depois da maternidade. Todos esses sentimentos, todas essas novidades, todas as repercussões da maternidade na nossa vida. Eu também tenho 2 livros, né? O Mãe Perfeita Não Está Mais Se Usando e o Tela com Cautela, que é um manual para pais da era digital. Quem quiser conhecer meu trabalho, passa lá no Instagram, porque a gente tenta falar disso tudo com um pouco de humor, porque eu rapidamente descobri que as mães estão muito humor, gente, vai. Hoje eu vi um vídeo seu, assim, que eu ri do início ao fim da astrologia. Eu falei, nossa, é muito bom, muito bom. Informação, assim, maravilhosa e, assim, gostosa, engraçada, muito, muito bom. É porque as mães estão com muito sono, então tem que ser um conteúdo que seja engraçado, então o povo fala, não estou podendo, não quero isso agora. Muito bom. Legal. Eu vou me despedir primeiro de todo mundo, tá, Lu? Você termina o episódio, por favor. Pessoal,
Eu queria, quem quiser me acompanhar nas redes sociais é Leo_Costa_PBE, tem que falar isso, né, Lu? Seguir a gente no TikTok, no Ciência de Verdade, né? Seguir aqui na plataforma de podcast. Pelo amor de Deus, gente, segue a gente aqui no YouTube, lá no Spotify, tá? A gente faz episódio, dá um trabalho danado, e a gente quer sempre ter vocês aqui. Eu quero encerrar esse episódio mandando um beijo para todas as mães do Brasil e do mundo, em especial nossas mães, né, Lu? A Regina, minha mãe Maria do Carmo, para minha irmã Núbia, principalmente para a melhor mãe que eu conheço, que é a Lu. E passar a palavra para vocês se despedirem e desejar um Dia das Mães maravilhoso para todos nós aí. Obrigada, Léo. Eu que agradeço, assim, igual a gente brincou, né? Esse podcast poderia durar 5 horas. Quando a gente fala de maternidade, a gente sempre tem experiências e assuntos para trocar, porque todo dia é uma experiência nova, todo dia é uma dúvida nova, e eu acho que ser mãe é isso, né? A gente acha que as dúvidas acabam e a criança vai crescendo e as dúvidas vão continuando. Já estão me colocando medo, Roberto. Falou assim: espera chegar a adolescência, espera casar. Não, eu não vou ter medo, não, porque eu acho assim, talvez a mensagem para todas as mães aí, igual eu já falei assim, de leveza, vão curtir cada momento, né? Vão viver cada momento, aprender com o momento, aprender com as crianças, e curtir, né? Porque se a gente ficar muito preso, o que venha para acontecer aí, a gente não esquece de viver o que está passando aqui na nossa porta. E te agradecer a leveza, o tanto de informação legal que você trouxe para a gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Se quiser passar uma mensagem para o Dia das Mães aí. Eu que agradeço, foi muito bom. Dava para durar aí umas 4, 5 horas. Eu queria também desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães. Eu desejo a todas vocês uma maternidade mais leve, que tire vocês do lugar onde vocês estavam, que ponha do avesso, que acrescente, que ensine, que mude, que traga drama, que traga uma comunidade. Eu desejo para vocês que vocês encontrem outras mães para conversar, para seguir, porque assim a maternidade vai ficando mais leve. A gente se sente muito pesada quando a gente entra dentro do pensamento ali de que isso só acontece com a gente, de que esses problemas só acontecem com a gente, que a gente deve estar fazendo alguma coisa errada. E isso deixa a maternidade extremamente pesada. Então, se envolva, se rodeie de mulheres, sigam mulheres, né? Dê risada de você mesma. Dê risada de você mesma, não se leve tão a sério que eu vou falar uma coisa para vocês aqui do futuro, de quem agora está com filho de 13 anos. Eu vou falar a frase mais irritante de todas dentro da maternidade. Isso que você está passando agora vai passar. A questão é que vão passar as duas coisas. Os perrengues, as dificuldades, e vão passar as coisas boas também. Hoje, quando eu olho meu adolescente andando pela casa, com a sua vida, com a sua independência, com a sua sede de amigos, de entender o mundo, eu olho e falo assim, como isso é possível? Que era um bebezinho que estava no meu colo ontem. Só que sabe o que salva? Eu vou te falar exatamente o que salva para você não chegar lá na frente, como acontece com muitas mães, e falar, nossa, eu não sei se eu aproveitei, e agora? Será que eu aproveitei? Quando você estiver segurando a sua criança no colo, quando você estiver segurando seu bebê, quando você estiver dando um abraço no seu filho de 10 anos, esteja ali, naquele momento. Feche o olho e fala assim, eu estou aproveitando. Isso está acontecendo agora, porque você vai lembrar disso lá na frente, porque essa dúvida vai te surgir. Eu não sei se eu aproveitei. Faça isso. A partir de agora, aquele minutinho, a hora que você for colocar as crianças para dormir, você abraça e fala assim, filho, eu estou aqui com você. A gente está vivendo isso agora, olha ao redor, olha que legal. Assim você vai saber lá na frente que você sim viveu tudo que a maternidade te trouxe de bom e de ruim. É louco isso, né? A gente está terminando, eu vou contar uma historinha assim. A minha mocinha está ficando mocinha, né? Claramente, já está se transformando numa criança caminhando para a adolescência. E eu olhei para a cara do Léo essas 2 semanas para trás e falei assim, nós curtimos muito, mas fica a saudade e aquela sensação, gente, fechou um ciclo. E é uma frase uma das frases que eu mais gosto do Pianges, quando ele fala, que ele fala assim, são só 9 verões, né? Ou que a criança vai querer ficar exclusiva com você, que não quer outra coisa, as férias é só com você. Então, assim, curta, porque por mais perrengue que seja, é tão passageiro. E na hora que eu olho para minha mocinha, apesar dela estar ali muito presente com a gente ainda,
Se eu hoje ofereço assim, vamos viajar com a mamãe ou com as amigas ganham. E é gostoso ver, mas ao mesmo tempo você fica assim, que bom que eu curti os 9 verões, né? Exato. Porque passa muito rápido. E não importa a dúvida que você tenha, o sufoco que tenha, de repente você fala assim, gente, já acabou? Né? Não é que acabou, né? Que tem muita coisa pela frente ainda assim. Mas, assim, aquele desespero que você achava que era interminável, de repente você fala assim, gente, né? Hoje eu não precisei fazer nada na casa. A criança tomou banho sozinha, alimentou sozinha. Se eu não tivesse que ficar ali com a criança, assim, se bobear, aquele desespero de muitos cuidados vai diminuindo e vai ficando só orgulho, admiração e presença, né? É gostoso ouvir isso. Nossa, eles vão precisando cada dia menos de você, e né? A gente mais. Mas aí, ó, olha só uma coisa final que eu gostaria de falar. É importante isso, hein? Para você não se tornar no futuro aquela avó que fica chantageando os filhos. É muito importante entender que eles vão crescendo e que você também precisa investir em você. Perfeito, Roberta. Perfeito. Você precisa olhar para você, para que você lá no futuro não vire essa mãe do eu fiz tudo por você e agora você me abandona. Não, eles só vão voar. Eles só vão voar. É isso aí. Gente, ensinamento do início ao fim. Ô, Roberta, obrigado porque você existe, tá? Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu espero que seja o primeiro de vários. É legal, a cada episódio do PBcast eu ganho mais um telefone de uma pessoa para a gente falar, cara, eu tenho uma pessoa brilhante na minha agenda para a gente poder conversar e aprender. Eu estou encantado com tudo que eu vi aqui e obrigado pela oportunidade de estar com vocês duas hoje, tá bom? Obrigada, gente. Feliz Dia da Mãe para todo mundo aí. Vamos encerrar, Lu? Manda beijo para todo mundo aí, gente. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Um beijo, feliz dia. Beijo.